Você já percebeu que existem pessoas que estudam o mesmo tanto que você, têm o mesmo material, a mesma rotina, mas simplesmente parecem ir além? Sabe por quê? Porque a diferença, ela está na mente. A mente de quem acredita produz atitudes de vitória. A mente de quem duvida repete atitudes de derrota. A vitória, ela começa na mente. Você só vence fora quando já venceu dentro. O corpo executa, mas é a mente que comanda o resultado. Este é o episódio 319 do podcast do professor Alain Vinícius. Fala, minha galera do YouTube! Fala, minha galera do Spotify! Podcast do professor Alain Vinícius. Podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alain Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes, fundador do Acerte Concursos, o maior curso de preparação para concursos públicos do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste. E se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alain e deixa as 5 estrelas. Não deixa para fazer isso depois, porque se deixar, você estará procrastinando. E o T. Harv Eker, autor best-seller do livro Os Segredos da Mente Milionária, ele diz exatamente o seguinte: o jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Então, se você procrastina nesse pequeno ato de curtir e de se inscrever, de ativar as notificações, você também vai procrastinar naquilo que você mais almeja para a sua vida. Se você está no YouTube, curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Faz isso, sabe por quê? Porque o que vem agora pode redefinir completamente a forma como você encara a sua preparação. Quantas vezes, responde para mim, quantas vezes você estudou com a mente cansada e com o coração desacreditado? Quantas vezes o medo falou mais alto do que o seu esforço? Quantas vezes você desistiu mentalmente, mesmo antes da prova começar? Você já tinha desistido. Entenda, a aprovação, ela não acontece no dia da prova. Ela começa no dia em que sua mente decidir vencer. E é exatamente nesse sentido que eu preciso lhe trazer mais uma grande história de mentorados. A história de hoje é a história do André, chamando a atenção que o nome aqui utilizado é um nome fictício, mas se trata de uma história real. O André era um aluno disciplinado, cumpria o ciclo de estudos, fazia questões, revisava com frequência. Mas havia algo que ninguém via. Porque quando se imagina que a pessoa cumpre as metas, olha só, tem pessoas que não têm metas. No caso do André, ele tinha meta e ele cumpria as metas. Só que tinha algo que não permitia que ele fosse para frente. A mente dele era um campo de batalha. Mesmo estudando, o André se sentia derrotado. Toda vez que abria o material, pensava: será que eu tenho mesmo capacidade para isso? Será que dá para competir com tanta gente boa? O que ele não percebia é que cada pensamento negativo plantava uma semente de fracasso. Eu vou repetir, ele não percebia que cada pensamento negativo plantava uma semente de fracasso. E foi exatamente aí que, ao efetivamente obter uma orientação numa sessão de mentoria, ele me disse: professor, eu estou estudando,
mas parece que eu não consigo acreditar. Foi exatamente aí que eu respondi. André, o problema não é o seu estudo. O problema é o seu diálogo interno. Lembra do diabinho e do anjinho do Pateta? Diabinho, anjinho, diabinho, anjinho, diabinho. É o diálogo interno. Você estuda com o corpo, mas duvida com a mente. E lembra da frase clássica que eu utilizo? Quem dorme com dúvida, acorda com medo. Às vezes você vai dormir para tentar se livrar daquele problema, mas você dorme de uma maneira que não é bacana. Então, a tendência é que você acorde com ainda mais medo. Naquele dia, ele entendeu que o estudo não é só técnica. O estudo, ele também envolve o treino mental. É por isso que o quarto pilar do método AV4.4 é a inteligência emocional. Foi que ele começou um novo ciclo. Antes de abrir o material, ele declarava, ele passou a declarar em voz alta: eu consigo, eu avanço, eu chego lá. Pode parecer simples, mas foi algo transformador, não só na vida do André, mas na vida de centenas, de milhares de mentorados. Não só de dezenas, de centenas, mas também de milhares. Pode parecer simples, mas como eu digo, foi transformador. Em poucos meses, o rendimento dele duplicou. E por que isso aconteceu? Porque a mente agora, ela passou a trabalhar a favor e não contra. E é justamente isso que se trata de uma virada. Porque antes o André estudava com medo, cumpria a tarefa, mas duvidava de si. Vivia exausto, mesmo sem entender o porquê. O que mudou? O André do depois, ele passou a estudar com confiança. Ele criou um ritual mental de vitória antes de cada estudo. Olha o que eu disse. Ritual mental de vitória. Ele aprendeu que acreditar não é esperar. Acreditar é agir com fé. E é por isso que o método AV4.4 faz tanta diferença. Porque no método, é na prática, o treino mental e emocional do concurseiro. Existem quatro pilares norteadores para isso. No pilar de número um, que é o pilar do planejamento, existe o clareamento do caminho para que a mente pare de se perder no medo. Na organização, que é o segundo pilar, existe a criação de segurança, porque mostra o que fazer e quando fazer. E em micrometas. Terceiro, o terceiro pilar, que é o pilar do aprendizado eficiente, ele alimenta a confiança com técnicas que funcionam. E a inteligência emocional, ela ensina que o corpo só vence quando a mente acredita. É exatamente isso. O corpo só vence quando a mente acredita. Por isso, o método não é só estudo. Eu vou repetir. Por isso, o método não é só estudo, é reprogramação mental. É treinar o cérebro para pensar como aprovado antes mesmo da posse. Aliás, antes mesmo da prova. Não é nem só da posse. E é por isso que existe um protocolo que a gente vai começar a treinar agora. Este protocolo é um protocolo, você já está acostumado, um protocolo em 3 passos. É o protocolo da vitória interna. Aplique a partir de hoje. Primeiro passo, reescreva o diálogo interno. Toda vez que pensar eu não consigo, troque por eu estou aprendendo a conseguir. Aqui pode usar o gerúndio. Segundo, crie um ritual de vitória antes do estudo. Respire fundo, feche os olhos e diga: eu me preparo com fé, estudo com foco e venço com constância. Terceiro passo, visualize a aprovação. Imagine-se sendo chamado, sendo chamada, assinando o termo de posse, vivendo o resultado.
O cérebro não distingue o real do vivido intensamente. Entenda isso, ele não distingue o real do vivido intensamente. Então, treine a mente para acreditar. E para que eu possa, de fato, fechar com chave de ouro esse episódio, entenda uma coisa: você não vence porque o mundo acredita em você. Você vence quando você acredita que é possível. A prova mede o que você sabe, mas o resultado ele reflete o que você acredita. Então, a partir de hoje, alinhe sua mente com o seu sonho, porque quem vence dentro, inevitavelmente vencerá fora. Se esse episódio fez sentido para você, você tem agora uma incumbência, você agora tem um dever. Quer compartilhar com alguém que precisa reprogramar propriamente para vencer. Compartilha com essa pessoa, escolhe uma pessoa e diz para ela por que que você pensou nela ao ouvir esse episódio. E se você que está me ouvindo quer aprender a dominar o pensamento, o foco e a constância com método, me chama agora mesmo no WhatsApp, manda mensagem, 71993811035 ou no Instagram, @prof.alanvinicius e diga, professor, ouviu o episódio 319 e quer aprender a vencer, primeiro dentro, para depois vencer fora. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 320. Até lá, valeu, grande abraço.